Um abraço, fica com Deus. Obrigado, querido. Satisfação gigantesca, Rogério. Eu falei de pezinho e por falar em dor, o Caio Jorge ficou caído no chão, mas estava sentindo, Tem as imagens aí? Vamos ver, cadê o Caio Jorge? Sentindo. Vamos ver. Caio Jorge, grande artilheiro do Cruzeiro na temporada. Valu, tranquilize o torcedor cruzeirense. Não, foi substituído, apenas cãibra. Não teve nenhum tipo de choque ali. Foi só um suspense do Gabriel. O Gabriel queria fazer suspense com o torcedor do Cruzeiro. Dessa vez não deu, Gabriel. Ali ele tá até fazendo aquele movimento, olha lá. Cãibra na perna direita, ele ia até voltar. O Jardim perguntou para a equipe médica, e aí? Que o Jardim queria que ele voltasse para o jogo ainda. Aí o pessoal falou, não, substituição, apenas uma cãibra, algo absolutamente normal. O Caio Jorge e outros jogadores vão ser bem cuidados aí para estarem vendendo saúde mais uma vez, né? Cara, assim, é muito ruim para qualquer defesa enfrentar o Caio Jorge hoje. Muito Tá ruim. um cavalo. Porque dentro da área, a bola sobra no pé dele, ele finaliza com muita categoria, finaliza com muita propriedade. Ele sai pelo lado esquerdo, como foi no gol do Matheus Pereira, parecendo um ponta pela esquerda. Ele sai pelo lado direito, como um ponta, às vezes, pelo lado direito. A bola está no pé dele, tem um companheiro livre, ele faz assistência, porque ele tem 8 assistências no Campeonato Brasileiro. Então, e a arrancada dele, né, a Valu? arrancada, o arrasto dele tem tá aquele uma coisa... gol contra o Flamengo, que inclusive ele passa pela defesa do Flamengo de passagem. Contra o Botafogo lá, a arrancada de mais de 40 metros, né? Então, assim, tá vivendo uma grande temporada. Ô, Eltinho, uma curiosidade, no primeiro turno, o Christian e o Matheus Pereira, nessa ordem, marcaram também contra o Botafogo. Tem um negócio que me espanta muito no Caio Jorge, é o seguinte, o Valu trouxe os números aí, agora ele tem 21 gols no Campeonato Brasileiro, 8 assistências, é isso mesmo, né? 8 assistências um absurdo. E 21 gols marcados. Então é participação em gols em 29 gols. É na temporada as 8 assistências ou alô, só no Brasileiro? Não, no Brasileiro. Só no Brasileiro. Esses números são só do Brasileiro. Só no Brasileiro, 21 gols e 8 assistências. 29 participações. O Cruzeiro marcou 55 gols no Brasileiro. E agora, eu pergunto para vocês, em quantos momentos ele foi importante a participação dele, não na finalização, não na assistência, mas no penúltimo passe, na movimentação. Atraindo a marcação. E a pressão, na saída de bola, que não aparece em estatística nenhuma. A questão de... ele tá um cavalo. É questão de força, Thiago. Ontem, por exemplo, ele participa dos 2 gols, só que ele não deu nem assistência nem fez gol. Isso. Ele participa dos 2. No primeiro, ele tenta fazer o domínio, a bola sobra para o Sinisterra e o Sinisterra faz o cruzamento. No segundo, ele faz a jogada. Ele recebe o lançamento do Lucas Silva, invade a área, finaliza cruzado e o Matheus Pereira faz o gol. Então, assim, a participação dele é efetiva nesse time do Cruzeiro de todas as formas. Eu costumo dizer que eu não acho que o Cruzeiro seja dependente do Caio Jorge. Só que ele é o diferencial do time, cara. Ele é tanto o diferencial do time que eu acho que ele... É que assim, costumam dar esse prêmio para quem ganha o Campeonato Brasileiro. Uhum. Tanto que eu acho que ele foi o melhor jogador do campeonato. O Cruzeiro se torna ainda melhor com o Caio Jorge. A explicação é essa, né, Thiago? Muito melhor. Porque o Cruzeiro é bom. O Cruzeiro é muito bom. É um time muito bom. Baita time. Só que com o Caio Jorge ele se torna potencializador. Essa é a minha dúvida, porque eu não sei se... Eu hoje creio que o Cruzeiro, sem o Caio Jorge, sente muito mais o impacto do que sem o Matheus Pereira. Também acho. Eu acho que hoje, por exemplo, você consegue no conjunto do Cruzeiro suprir a necessidade do Matheus Pereira com outras peças que o Cruzeiro tem. De repente você coloca o Gabigol vindo de trás. Ele consegue. Mas eu acho não, que é a mesma coisa, funciona. Mas assim, o Caio Jorge é uma ausência mais sentida, Quando a gente tira o Caio Jorge, Valu, fica nítido que falta alguma coisa. Você não acha, não? Aí você tira o Matheus Pereira, falta, mas ele consegue jogar. O Cruzeiro é muito bom coletivamente, mas em ambas situações o Cruzeiro sente demais. Parecia que o Gabigol, ao longo da temporada, conseguiria ser... eu entendo que os dois, hoje, o Cruzeiro consegue jogar, mas é um outro jogo, digamos assim. O Cruzeiro não se desorganiza, é um outro jogo que o Cruzeiro joga quando não tem ou o Matheus Pereira ou o Caio Jorge. Pelo menos esse é o meu entendimento. Mas ainda assim é um bom jogo. É um ótimo jogo. É um ótimo jogo. Só que você está falando de um cara... Vamos lá, Matheus Pereira. Ontem ele fez o 7º gol dele no Brasileiro. Ele tem 7 assistências. Nós estamos falando de 14 contribuições para gols. E o Caio Jorge, 29.
De 53 Isso que o que- time, isso que a gente de tá- 53 que o time marcou, é só somar o que os dois fazem. Os dois olhar- entregaram. Isso porque a gente está considerando só participação efetiva, que, por exemplo, Sim, eu acho que ontem não o Caio estamos falando Jorge de ter foi penúltimo fundamental. passo. Não estamos falando de pressão. Gente, a pressão que o Matheus Pereira e o Caio Jorge fazem na saída do adversário, Que gera gol em também, conjunto né? com o time, com o Christian fazendo por um lado, Uma o Sinisterra, abafa. o Lucas Silva fazendo, só o Matheus Pereira e o Caio Jorge suportam fazer isso hoje na frente. Ô, Eltinho, só mandar 2 abraços aqui muito rápidos, cara, porque os caras me cobram e eu já tô enrolando eles há um tempo. É o Diego Garrido e o Pedro, torcedores do Cruzeiro, que estão felizes com a fase do time. Vou chamar o HG. HG, meu querido. HG, eu queria te ouvir rapidamente, que a gente teve esse debate aqui. Eu tenho certeza que você estivesse aqui com a gente aqui, você estava daquele jeito. Você estava daquele jeito que eu gosto. Sobre essa importância, eu vou dizer assim, o Breno falou que você viu o Matheus... Eu vejo o Caio Jorge, mais importante que o Matheus. Dá para fazer essa diferenciação ou o Caio Jorge hoje é a peça primordial desse time do Leonardo Jardim? O Cruzeiro é altamente dependente do Caio Jorge, porque como é que você não depende do artilheiro da competição? Do artilheiro absoluto da competição? Não tem como você não ser dependente. É dependente. O Caio Jorge é um animal tadafilado. O Caio Jorge é um cavalo, é um equino. Ele é muito, mas muito forte e não tem como você não ser dependente. Por quê? Porque vamos imaginar, se você perde o Caio Jorge e coloca o Gabigol ali, o Gabigol não faz o que o Caio Jorge faz. Se o Matheus Pereira sai e você coloca o Gabigol na do Matheus Pereira, ele não vai fazer exatamente o que o Matheus Pereira faz, porque sem a bola ele não entrega o que o Matheus Pereira entrega. Mas com a bola ele consegue servir o Caio Jorge. Logo, o Cruzeiro depende mais do Caio Jorge do que do Matheus Pereira. Mas quando um ou outro não está no time, vou te dizer uma coisa, hein? Mas é difícil, viu? O Cruzeiro perde muito com os dois. Mas se eu tivesse que colocar, como você está me perguntando agora, se o Cruzeiro depende mais do Matheus Pereira ou do Caio Jorge, eu acho que depende mais do Caio Jorge, principalmente porque o Caio Jorge não tem ninguém que faça perto do que ele faz no Cruzeiro. E do Matheus Pereira, não é que o Caio Jorge, que o Gabigol entregue exatamente o que o Matheus Pereira faz, mas eu acho que se aproxima um pouco mais do que aquilo que o Caio Jorge tem feito. Então é altamente dependente do Caio Jorge, sim senhor. E que bom, né? Hoje pela manhã, inclusive estando longe, eu recebi a informação de que não tem absolutamente nenhum problema com o Caio Jorge, ele está zerado e ele vai para o jogo contra o Corinthians. E que boa notícia. O HG, o Valu foi o que balançou a cabeça quando você estava falando. Eu vou escutar o Valu daqui a pouquinho, mas ele discordou assim, mas daquele jeito. Valu bufando. Que bom, que bom. Bufou. Valu bufou. Eu vou dar um recadinho rápido e eu já estou voltando para você ouvir o que o Valu tem a dizer. Série A com chance extra é na KTO.bet.br. Na última rodada do campeonato, o Cruzeiro vai até o interior paulista, até o litoral paulista, para enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Já o Atlético recebe o Vasco na Arena MRV. E você pode escolher em qual dos jogos apostar na KTO com a sua chance extra. E funciona assim. Se acertar o palpite, o prêmio é seu para sacar na hora. Se der na trave, você ganha uma aposta grátis para tentar palpitar de novo. E não tem erro, viu? Então, na hora de dar o seu palpite, já sabe, aposte em kto.bet.br. Confira os termos e condições. Site proibido para menores de 18 anos. Quase que eu caio nessa de novo, gente. Site proibido para menores de 18 anos. E jogue sempre com muita responsabilidade junto com a gente na KTO. Deixa eu falar do Jardim.